Oi, gente! Tudo bem, meus lindos? Olha, hoje nós teremos uma videoaula de história, mas quem vai ministrar essa aula de história hoje é a professora Aninha. E vocês vão gostar muito, porque fala sobre a arte da convivência. O que é necessário para a gente conviver bem uns com os outros? Vocês vão aprender, vai ser muito legal, tá bom? Aí mais tarde nós vamos conversar sobre esse assunto. Um beijo no coração! Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um conteúdo novo de história sobre a arte da convivência. Então vamos lá, crianças, as leis nas primeiras civilizações. Nós, seres humanos, convivemos e vivemos em sociedade. A todo momento nós compartilhamos a nossa vida, o tempo, o nosso espaço com pessoas diferentes, que pensam, que agem, que foram criadas em famílias diferentes, com cultura e princípios que não são às vezes semelhantes ao nosso. Nós, seres humanos, precisamos dessa convivência em sociedade. Neste momento em que o Ministério da Saúde e o governo do estado de São Paulo, por exemplo, decretou esse confinamento, esse isolamento social para a prevenção dessa pandemia do novo Covid-19, já deu para perceber como é ruim ficar isolado, né? Você não tem a convivência das pessoas. Só que, voltando um pouquinho, a gente precisa perceber o seguinte: para que então pessoas diferentes umas das outras convivam bem no mesmo espaço e comunidade, é preciso que se respeite algumas regras gerais. Que regras? Regras de convivência, para que se tenha paz e harmonia uns com os outros. Muito bem, crianças. Leis de convivência social ou regras de comportamento em comunidade é algo que existe há bastante tempo. Desde as primeiras civilizações na antiga Mesopotâmia, Mesopotâmia significa regiões entre rios. No caso, é os rios Tigre e Eufrates. Já existiam regras de comportamento em cada cultura e povo. Uma das leis antigas e mais conhecida é o Código de Hammurabi. Será que você já ouviu falar sobre ele? O Código de Hammurabi era composto por 280 artigos que estavam relacionados aos costumes religiosos, sociais, econômicos e familiares dos mesopotâmios. O código deveria ajudar os juízes daquela época a resolver conflitos. Ele levou este nome de o Código de Hammurabi porque Hammurabi foi o rei que governou a Babilônia na região que hoje, atualmente, é o Iraque. Muito bem, crianças, para reforçar então o que eu já havia dito, está escrito aqui, composta por 280 artigos que estavam relacionados aos costumes religiosos, sociais, econômicos e familiares dos mesopotâmios. Algo que eu queria acrescentar sobre o Código de Hammurabi é que ele era regido pelo princípio de talião. Uma frase simples muito conhecida, olho por olho, dente por dente. Um ditado popular
nosso atual que poderia substituir essa frase seria: aqui se faz, aqui se paga. Na época, era costume entre os povos da região adotar leis bastante severas, se comparadas com as de hoje. Eles aplicavam o princípio de talião, ou o olho por olho e dente por dente, pois geralmente a punição ao infrator era dada na mesma medida do crime cometido. Assim como os babilônios tinham o código de Hammurabi, o povo hebreu também tinha um código gravado em pedras. Segundo o livro de Êxodo, Deus entregou a Moisés, líder do povo hebreu. Esse fato teria acontecido em torno do ano 1450 a.C., na peregrinação do povo hebreu de volta para Canaã, região que atualmente é a Palestina. Os 10 mandamentos continham 4 orientações relativas a Deus e outras 6 referentes à convivência familiar e social. Eu dei exemplo como uma lei antiga das primeiras civilizações, mas vale ressaltar que os 10 mandamentos ainda é uma lei atual e muito respeitada no meio cristão. Muito bem, agora nós vamos discutir sobre as leis no mundo contemporâneo. As leis atuais, no momento em que vivemos. As sociedades sempre foram regidas por normas e leis que, em certos aspectos, com o tempo sofreram mudanças de acordo com a cultura e os acontecimentos de cada povo e lugar. As leis do Brasil, por exemplo, e de outros países foram influenciadas por 2 grandes acontecimentos históricos. O primeiro ocorreu em 1776, a independência dos Estados Unidos da América. E o segundo acontecimento em 1789, a Revolução Francesa. Muito bem, a independência dos Estados Unidos ocorreu da seguinte maneira. Até então, o país era dividido em 13 colônias, dependente da Inglaterra. E após uma guerra de 8 anos, os Estados Unidos se torna independente da Inglaterra e passa a ser então uma república. Ressalva: república é uma forma de governo em que o povo escolhe os governantes visando aos interesses dos cidadãos e ao bem-estar público e coletivo. Reforçando então, antes, os Estados Unidos estava dividido em colônias e agora, já independente, foi necessário que se redigisse uma declaração de independência com o objetivo de manter o novo país forte e unido como nação. Uma curiosidade: vocês sabiam que a primeira versão da bandeira dos Estados Unidos continha 13 estrelas que representavam as colônias que se tornaram independentes da Inglaterra após a luta pela liberdade? Um pouco depois disso,
em 1789, na França, também está ocorrendo um outro acontecimento que vai gerar e vai influenciar as leis, tanto daquele país como as leis de outros países, como o Brasil. Este fato, este acontecimento, foi conhecido como a Revolução Francesa. Foi uma guerra interna, ou seja, a própria França, os próprios franceses estavam lutando para acabar com o poder absoluto dos reis e também implantar o sistema de governo republicano, seguindo ideais iluministas. Quais são estes ideais iluministas? O iluminismo vem do sentido de conhecimento e os seus ideais são igualdade, liberdade e fraternidade. Desta forma, França, que até então era regida por uma monarquia absoluta, os franceses conseguem abolir e há um governo republicano seguindo ideais iluministas. Estes ideais iluministas, igualdade, liberdade e fraternidade, influenciaram as demais leis de muitos outros países, inclusive o Brasil, como a Pro já disse.